dia! Graça e paz! Deus abençoe sua vida, obrigado por você estar aqui neste momento, nesta manhã de domingo, para adorarmos ao Senhor Jesus. Nós iremos louvar, vamos começar a cantar, então fique à vontade, adore ao Senhor junto conosco por essa semana que Ele nos deu livramentos, bênçãos, vitórias e nos deu força. Então agradeça a Ele neste momento. Amém? Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim.
Ele é onipotente, onipresente e ninguém explica o nosso Deus. Nós vamos declarar isto nessa canção. Amém? Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua
Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Graça e paz, bem-vindo à nossa reunião aos domingos para a gente falar da Palavra de Deus. A coisa mais importante que existe nesse mundo para alguém fazer é aprender sobre o Senhor Deus. Porque com o Senhor Deus nós temos as saídas da vida. As saídas da vida não só na terra, mas as saídas da vida para a eternidade. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, sobre o batismo. As pessoas perguntam muito sobre o batismo. Quando as pessoas devem ser batizadas? Quando crianças, quando adultos? Pois é, essa é uma dúvida que as pessoas têm e nós queremos falar sobre isso hoje. O Senhor Jesus Cristo deixou muito claro isso para nós a respeito do batismo. Aliás, o Senhor Jesus, quando era pequeno, ele foi apresentado lá no templo e depois, quando mais já adulto, ele foi batizado por João Batista. Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, sobre essa etapa muito importante na vida de um cristão, o batismo, o que ele significa, tá bom? Bom, antes de começar essa pregação de hoje, eu peço a você que recline a sua cabeça e vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado pela oportunidade de ter acordado hoje, Senhor, de estar vivo, respirando. Obrigado pela oportunidade de poder amá-lo, contemplá-lo, Senhor. Obrigado por tantas coisas que o Senhor tem nos feito, meu Pai. Obrigado ao Senhor por me dar uma família, por me dar a oportunidade de poder aprender sobre o Senhor, a oportunidade de poder contemplar o Seu Espírito, meu Pai. Peço ao Senhor que dê a nós hoje um entendimento sobre essa palavra, que nós possamos sair daqui renovados, meu Pai, que essa palavra entre nos nossos corações e que nós possamos compreender a importância do batismo para o cristão e essa importância possa ecoar nas nossas vidas, meu Pai, porque o batismo significa uma nova vida, Senhor, e que hoje possa se esclarecer essa questão para nós, meu Pai. Pedimos ao Senhor também que abençoe todas as pessoas que não estão aqui hoje, que estão nas suas casas, Senhor. Muitas pessoas hoje, como esse culto está sendo online, estão nas suas casas, mas que cada um nas suas casas, nos hospitais, em todos os lugares desse mundo possam ser abençoados e que essa mensagem online possa chegar para muitas pessoas e que muitas pessoas possam conhecer essa verdade, meu Pai. A sua palavra diz que quando as pessoas conhecem a verdade, elas são libertas, meu Pai. Agradeço ao Senhor por hoje, pela palavra de hoje, que o Senhor possa, durante o dia de hoje, me tocar de uma maneira especial. Tudo que peço e agradeço em nome do Seu Filho Jesus, Senhor. Amém. Amém, meu amigo, amém. Estou aqui com uma menina linda aqui do lado, a Anne Caroline, que está aqui gravando isso para nós. Já está quase aqui para escurecer. Aliás, tem uma história linda sobre uma pessoa chamada Nicodemos que foi ter com o Senhor Jesus no fim do dia, né? É uma história linda, não é o tema de hoje, mas vale a pena você ver, e era realmente no finzinho de dia, né, que ele foi ter com o Senhor Jesus, querendo conhecer um pouco mais como é que o Senhor Jesus fazia tantos milagres e tantas coisas. O Senhor Jesus explicou que o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E disse para Nicodemos nascer de novo, né? Nicodemos não entendeu, mas nascer de novo não é nascer do ponto de vista normal, é nascer do ponto de vista espiritual, tá bom? Tem até um pouquinho a ver com o que nós vamos falar hoje sobre o batismo. Bom, eu vou ler para você um texto aqui, são dois textos chaves, são duas passagens que Jesus conclui dois evangelhos com essas passagens lindas, explicando duas diretrizes para que todos nós possamos seguir. Então vamos lá, eu vou ler para você uma passagem no livro de Lucas e vou ler também no livro de Mateus e no livro de Marcos. A primeira passagem é Mateus 28, capítulo 18. Então Jesus chegou perto deles, dos discípulos, e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa passagem é uma passagem de Mateus 28, 18, tá bom? E quero ler uma outra passagem para você também, que é a mesma situação, porém destacada no Evangelho de Marcos. Marcos diz o seguinte, Marcos capítulo 16, versículo 16, diz o seguinte: Jesus disse: Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E aos que crerem será dado o poder de fazer esses milagres, de expulsar demônios pelo poder do meu nome, falar em línguas, se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puser as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. Pois é, então vem a pergunta, quando as pessoas devem ser batizadas? Quando crianças ou quando adultos? Bem, na Bíblia tem uma série de referências que você pode
compreender que as duas linhas de pensamento têm a sua explicação. Mas nós aqui adotamos uma linha de adulto e eu vou explicar por quê. Na verdade, algumas linhas de pensamento têm que no passado o povo judeu era circuncidado. A criança judia era circuncidada aos 8 dias de vida, né? E muitos entendem que a circuncisão, a forma de circuncisão para o Novo Testamento, né, seria uma extensão, o batismo, ok? Essa é uma linha de pensamento. Uma outra linha de pensamento que se tem, que não é a linha de pensamento que eu adoto, não é a linha de pensamento que eu entendo da Bíblia. Porque para mim o exemplo máximo na Bíblia é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele foi apresentado quando era criança ao templo. Existe um sacerdote que o Senhor prometeu que iria ver o Senhor Jesus antes que ele partisse. E esse sacerdote viu o Senhor Jesus, ele foi apresentado no templo, mas o Senhor Jesus foi batizado quando adulto. Porque nós vamos entender que nós compreendemos que o batismo é quando você tem consciência dos seus pecados, da sua vida, não é? João Batista anunciava no deserto para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados e fossem batizadas. O batismo é como se fosse você tomar um banho, não é? Os seus pecados serem lavados, ou seja, começa-se uma nova vida aí a partir do batismo. Essa é a ideia, é a conversão, é o símbolo que significa conversão. Por que as crianças são batizadas em muitas igrejas, não é? Tem algumas explicações. Na época, teve uma determinada época da história do mundo que o imperador Constantino ele se tornou católico, né? E não tenho nenhuma crítica aqui aos nossos irmãos, tá? Mas o que aconteceu nessa época, começou a se adotar o batismo das crianças. Por quê? Porque aumentava o número de pessoas que estavam conectadas ao império, entendeu? Então foi uma razão que foi desenvolvido lá atrás para que as pessoas pudessem ser batizadas, né? As crianças. Então isso é histórico, aconteceu lá, né? Como eu disse, nada contra, muito pelo contrário, estou colocando aqui a história e nem estou fazendo juízo de valor, tá bom? Mas o que nós entendemos disso? Nós entendemos que seguimos o exemplo do Senhor Jesus, que foi batizado quando adulto. E nós entendemos que o batismo significa o quê? Significa uma nova criatura, conversão. Você sabe que no trânsito, conversão significa mudança de direção, né? Por exemplo, você está no trânsito, virar à direita, virar à esquerda, mudança de direção. Mas nós sabemos que conversão no mundo espiritual é mudança de pensamento, né? Então nós não acreditamos nessa linha de pensamento dos judeus, que é uma extensão. O que era no Velho Testamento a circuncisão é o batismo no Novo, não nessa linha. Também nós não cremos que o batismo ideal seja quando criança. Por quê? Porque a criança não tem noção. Aí você pode me perguntar, mas Paulo, na Bíblia está escrito que quem não for batizado, quem não for batizado será condenado. Pois é, como diz aqui. Mas só que o que acontece? E as crianças? O que você pode falar das crianças, né? As crianças eu posso dizer o seguinte, então se elas não forem batizadas quando criança, então elas podem ser condenadas. Não, porque como criança ela não tem nem como crer, né? E nem ser batizada, porque ainda não tem noção disso. O batismo é algo que as pessoas têm que ter uma noção do que estão fazendo, consciência. A criança não tem consciência de fé ainda, está? Criança pequena ainda sem saber, nos primeiros passos não tem consciência, nem de fé e nem tampouco tem consciência de batismo. Então, nós acreditamos que o batismo deve ser adotado pelas pessoas adultas. E o que significa o batismo na prática? O batismo significa que naquele momento, né, o Senhor Jesus, quando foi João Batista, batizou o Senhor Jesus, batizou em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, como você pode ver no texto aqui, ó. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer for condenado. Mas quando você pega o texto aqui, olha aí, ó, especialmente o texto que é em detalhes de Marcos 28, no capítulo 19, tá certo? Diz lá, portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, o que é batismo em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo? O Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas representadas pela Trindade, que é uma das coisas mais extraordinárias do mundo e difícil de compreender, né, para nós, né? Aliás, pastores antigos diziam para nós, lembra daquele aparelho 3 em 1, aquele aparelho antigo? Pois é, a Trindade é como se fosse os 3 num só, uma forma muito simplista de tentar explicar. Mas Deus Pai, Filho e Espírito Santo são só porque são a mesma substância, a mesma essência, não é? E eles coexistem desde o sempre na eternidade. Então, aliás, na passagem bíblica que nós temos João Batista sendo batizado, é o momento que a gente vê os 3
fazendo papéis distintos, né? Nós vemos lá, por exemplo, o Espírito Santo descendo em forma de pomba, o céu se abrindo, né? E o próprio Deus dizendo, esse é o meu filho amado a quem me comprazo. Tá certo? Então essa é uma mensagem muito legal. Então, quando disse para a gente batizar em nome do Filho, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que representam os três aqui? O Pai é Deus que está no céu, Criador de todas as coisas, o Deus amoroso. No caso, o Filho é o Senhor Jesus Cristo, que veio à terra, que também é Deus. Você vai entender isso melhor em Filipenses capítulo 2, que explica que o Senhor Jesus destituiu isso de toda a sua glória no céu e veio na terra e viveu como homem, e como homem ensinou o que era certo de se fazer. E pela sua vida, o Senhor Jesus, pelo seu exemplo de vida, todos puderam estar ligados ao Pai. Então, nós temos o Pai no céu, Criador de todas as coisas, junto com o Filho, o Senhor Jesus Cristo, que veio à terra com uma missão especial, e nós temos o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador. E o Senhor Jesus disse para nós que o Senhor Jesus, uma das últimas coisas que ele fez quando voltou para o céu, ele disse que deixaria conosco o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador. Isso é algo muito importante para você entender. O Espírito Santo de Deus é um Espírito, é uma pessoa. E o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado. E quando você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, você tem a bênção dos três. E olha que interessante, vão pelo mundo inteiro e anunciem todas as obras do Senhor. Ou seja, com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com a bênção de Deus, Criador de todas as coisas, com a bênção do Filho, que veio à terra nos ensinar o jeito certo de viver, e com a bênção do Espírito Santo, que é o Espírito Consolador e que diz, que conscientiza o homem do pecado. Então, você quando está batizado, você está apto para poder ir levar as boas novas para o mundo. Por quê? Porque você recebeu a bênção de Deus e nada substitui a bênção de Deus. Então, para mim, o batismo significa a bênção, significa a aceitação do Senhor como você tendo uma vida nova. Ou seja, a imersão na água, no meu entendimento, é como se fosse uma criança quando nasce do ventre da mãe, ela sai do líquido amniótico, tá certo? E vem para a vida. E você, quando adulto, quando você tem o batismo na água, você, seja por imersão ou por aspersão, que é aquela água que põe na cabeça, às vezes a pessoa está com alguma dificuldade, de problema de saúde no hospital, então não dá para ser imersão, então é aspersão, né? Então o batismo para mim significa, é a mesma coisa quando a criança sai do líquido amniótico, né, da barriga da mãe, começa a respirar para a vida, seria a mesma coisa no batismo. A pessoa está saindo ali para uma nova vida, para uma nova criatura em Cristo Jesus. E com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo para fazer todo tipo de boas novas. Então, a Bíblia diz claramente, quem crer e for batizado será salvo. Por que crer e for batizado? Crer é acreditar. Primeiro tem que acreditar no Senhor. E segundo, ser batizado, ou seja, ter a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que você possa finalmente fazer o quê? O ide pregai para toda criatura. Porque, na verdade, a grande missão que nós temos nesse mundo é fazer o projeto que Deus tem para nós. Deixa eu explicar algo importante para você, que é muito importante você entender. Olha, você é um projeto, eu sou um projeto. O projeto de quem? O projeto de Deus. Deus tem um projeto chamado você, chamado José Paulo, chamado Anne, chamado Roseli. Deus tem um projeto. Deixa que Deus faça com que de você ser um grande projeto. Deixa Deus conduzir esse projeto. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Deus é o fabricante. Quem mais entende de iPad é a Apple. E quem mais entende de você é o Senhor Deus. Entregue a sua vida para o Senhor. Diga assim, Senhor, eu sei que eu sou um projeto nas suas mãos, Senhor. Que o Senhor possa fazer o melhor com esse projeto. Me coloque à sua disposição, meu Pai, para que o Senhor possa fazer de mim um grande projeto de acordo com a sua vontade. Sabe, a gente erra quando a gente quer criar projetos de acordo com a nossa vontade. A nossa vontade é falha, a nossa visão é limitada. Mas a vontade de Deus na nossa vida é perfeita e agradável. Seja alguém que coloque a sua vida à disposição do Senhor como projeto de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. O meu grande projeto, o grande projeto da minha vida é o amor de Deus. É levar o amor de Deus para as pessoas. Tudo nessa vida vai passar. Tudo vai passar. A minha casa não é minha, está emprestada. O meu carro não é meu, está emprestado. Os meus filhos não são meus. A minha esposa não é minha. A minha vida não é minha. O meu corpo não é meu.
Eu sempre digo isso. Quando eu partir desse mundo, meu corpo vai para a terra e a minha alma vai para Deus. Eu não tenho nada nesse mundo a não ser uma coisa, a oportunidade de me colocar à disposição do Senhor para que Ele concretize o projeto José Paulo. Mas o projeto José Paulo by Deus, não o projeto José Paulo by José Paulo. Eu não tenho capacidade de conduzir a minha vida. Eu sou infeliz sem Deus. Sem Deus eu sou um perdido, eu sou um errante. Eu não sei o que fazer sem Deus, eu não tenho direção. Eu sou como uma folha que para onde o vento bate, vai. Sem Deus, o que eu posso ter? Alguma propriedade? Algum conhecimento? Mas que perspectivas eu tenho sem Deus? Nenhuma perspectiva. Sem Deus, a minha perspectiva é ir para a terra. Ou seja, deixar de existir. E a minha alma tomar uma destinação que não será boa. Então, o tema de hoje é por que se batizar? Porque quando você batiza, você tem a bênção do Espírito Santo de Deus e do Senhor Jesus. E por que batizar quando é adulto? Porque você tem consciência do que você está fazendo. E mais que isso, porque a nossa referência é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo se batizou quando adulto. Ah, mas Paulo, no livro de Atos fala sobre famílias inteiras que foram batizadas. Eu sei disso, eu entendo. Mas o nosso modelo é o Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos compreender o real significado do batismo, que é ter a bênção vinda do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a gente possa nascer de novo, que haja uma verdadeira conversão, que nós possamos ter uma conversão de mente e que nós possamos fazer essas 3 coisas que estão aqui, essas 3 coisas maravilhosas, sendo a primeira, ter o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo, ir pelo mundo inteiro, anunciar o Evangelho para toda criatura. Por quê? Essa segunda diretriz é que arde o meu coração e deve arder o seu também. Porque no futuro, quando nós formos encontrarmos com o Senhor, a pergunta que vai ser feita para nós é a seguinte: filho amado, como é que você realizou o grande projeto meu lá na terra? Então que essa segunda diretriz você possa aplicar com muita garra, com muita determinação, que você possa ser um multiplicador de pessoas na igreja, no conhecimento da palavra de Deus. E a terceira coisa muito importante, entrega a sua vida para Deus. Primeira coisa, nós sabemos que ser batizado. Segunda coisa, você ter a convicção de poder seguir ao Senhor. E terceira coisa, entregue a sua vida para Deus. Entregue a sua vida para Deus. Deixa que Deus realize um grande projeto na sua vida. Diga, Senhor, o meu projeto hoje não é mais José Paulo por José Paulo. Não é Anne por Anne, não é você por você. O meu projeto hoje é José Paulo pelo Senhor Jesus. O Senhor tem o papel e a caneta, né, para poder construir o meu futuro. Se coloque à disposição. A Bíblia diz que buscai o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas. Um homem com Deus, ele tem tudo. Um homem sem Deus, ele não tem nada. Com Deus tem tudo, sem Deus não tem nada. E o que é um homem com Deus? É um homem alinhado com os projetos de Deus para a sua vida. Isso é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil para você, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém poder. Mas o próprio Senhor Jesus disse, aquele que quiser me seguir, pega a sua cruz e me siga. Sabe o que é pegar a cruz e seguir? É pegar a missão que Deus tem para você. E às vezes não é uma missão fácil. Não é, mas por isso que você foi chamado para isso. A missão de Cristo também não era fácil. Mas que nós possamos fazer com que esse grande projeto que o Senhor tem nas nossas vidas possa colocar em prática esse projeto. Que a gente possa fazer da nossa vida uma grande obra de arte de acordo com o Senhor Jesus. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você, um personagem bíblico que me inspira muito é o apóstolo Paulo, que foi o maior pregador do primeiro século, né? Um outro personagem que me inspira muito é o Billy Graham, que foi um grande pregador americano, né? Que morreu há 10 anos atrás, porque foram pessoas que tiveram um compromisso muito grande com a palavra do Senhor, né? Paulo foi o primeiro pregador, pregou para reis, foi uma dificuldade muito grande na época dele. E Billy Graham não teve essa dificuldade em termos de perseguição como teve o apóstolo Paulo, ao meu ver. Eu não tive na pele dele, mas ele pregou para mais de 250 milhões de pessoas, tá certo? Em mais de 150 países. Orientou mais de 11 presidentes americanos. Eu acredito que Billy Graham cumpriu o chamado que Deus tinha na vida dele. E você também seja um cristão de muito sucesso. Eu conheço muitas pessoas que têm um sucesso absoluto na sua vida pessoal, na sua carreira. Mas como cristão você pode muito mais. Busque em Deus o projeto que Ele tem para a sua vida. Quais são os planos, quais são as metas, quais são os objetivos. Quais lugares você tem que ir, com que pessoas você tem que falar. Tá bom?
A gente está chegando no finalzinho da nossa mensagem, já está inclusive escurecendo aqui agora, né? Então vamos lá, eu quero que você ore comigo. Agora feche, inclina sua cabeça, por favor. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado pela palavra de hoje, meu Pai, sobre o significado do batismo. Obrigado pela compreensão, meu Pai, que eu tenho que fazer as 3 coisas importantes: crer no Senhor, ser batizado e fazer o ID, meu Pai, pregar a sua palavra por todo o mundo, meu Pai. Que o Senhor possa, Senhor, dar a oportunidade de levar a sua palavra que transforma vidas. Só existe uma esperança nesse mundo para que as pessoas tenham muita felicidade aqui e uma vida eterna. A sua palavra, meu Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento. Peço ao Senhor também que me ajude, meu Pai, que cuide das dificuldades, das dores, dos sofrimentos, Senhor. Que me ajude nos anseios que eu tenho na minha alma, meu Pai. Nesse momento eu também oro ao Senhor pelas pessoas que estão enfermas nos hospitais, Senhor, com coronavírus, as pessoas que têm as mais variadas dificuldades, Senhor, dificuldades nas mais variadas áreas da vida, saúde, dificuldades com problemas financeiros, problemas profissionais, pessoas que têm problemas, Senhor, de doença, que o Senhor possa, Senhor, visitar essas pessoas e quem tem fé, Senhor, que possa ser curado em seu nome. A sua palavra diz que aquele que crê no Senhor pode, Senhor, através da sua palavra, ministrar palavras de poder, de cura, Senhor. Então eu peço nesse momento, meu Pai, que o Senhor possa utilizar esse humilde servo para levar às pessoas esperança, transformação e cura, meu Pai. Nesse momento, qualquer lugar do mundo, alguém que ouça essa palavra e acredite que seja curado, meu Pai. Que tenha bênção, Senhor, que possa prosperar na sua vida espiritual, meu Pai, que possa ter um encontro com o Senhor. Nós sabemos que o homem, quando tem um encontro genuíno com o Senhor, a transformação de mente, Senhor, de coração, e passa a ter uma nova vida, meu Pai. Agradeço ao Senhor pela oportunidade de poder amá-lo, de glorificá-lo, Senhor, de estar vivendo a sua palavra, de poder estar estudando a sua palavra. Como a sua palavra é doce, Senhor, para o paladar, sua palavra é como mel, como a sua palavra é agradável, Senhor. Como a sua palavra traz alegria, a sua palavra é esperança em todos os meus dias, meu Pai. Dias de sol, dias de chuva. A sua palavra me traz esperança, convicção, fé. É lâmpada para os meus pés e farol para os meus olhos, meu Pai. Que todas as pessoas que estão aqui compreendam, Senhor, a importância do batismo, a importância de colocar o Senhor em primeiro lugar, Senhor. E que todas as pessoas que creem no seu santo nome possam receber, Senhor, o milagre, a cura, a bênção. Tudo que peço e agradeço em nome de seu Filho Jesus, Senhor. Amém. Amém. Desejo a você um excelente domingo, domingo de muita paz, de muita comunhão e que nós possamos ter uma semana extraordinária. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, depois de uma palavra dessa abençoada, nós estaremos encerrando o nosso culto com a canção Vim para Adorar-te. Fica ligado, durante a semana nós teremos diversos cultos e palestras para edificar as nossas vidas. Amém? Tua
Deus. Boa semana para você. Deus te abençoe.